a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a economia capitalista, de base liberal, estava em franco desmoronamento, como afirma o historiador Eric Hobsbawm. As contradições do sistema crescem, a disputa entre capital e capital, entre os imperialistas e a luta de classe, a pressão da classe trabalhadora cresce, principalmente influenciado pela Revolução Russa de 1917. Então, esses conflitos apressam mais ainda a crise do sistema capitalista, forçando saídas que levaram à nova feição do sistema capitalista. O Estado passa a ter um papel importante para dirigir a economia, ao contrário do que nós assistimos no século XIX, em que o Estado era um ator que não fazia intervenção do econômico. Nós vamos assistir estados intervencionistas, como no caso do Hitler, do nazismo, do fascismo. No Brasil, exemplo, Getúlio Vargas, que o Estado brasileiro vai intervir no econômico. Então, mudando as relações entre a política e a economia. Cada vez mais a política ditando as atividades e as prioridades da economia, do capitalismo. O pacto Hitler e Stalin, poderia dizer assim, que a nível mundial esfriou e criou uma confusão no movimento comunista, porque o movimento comunista mundial, internacional, defendia a tese de o nazismo ser um ato violento, principalmente para derrotar os movimentos de esquerda. E isso nós assistimos na Alemanha. Foi o movimento nazista que eliminou liderança como Rosa Luxemburgo. E esse pacto entre Hitler e Stalin sinalizava uma moderação entre o comportamento dos comunistas contra o nazismo, que era totalmente contrário ao que formulava, ao longo de sua de luta, o movimento comunista. Então, para mim, é um retrocesso este pacto assinado entre Hitler e Stalin, entendendo que o Estado fazia também em virtude das condições internas e externas, para assegurar a defesa do socialismo em um só Estado, a Rússia. O movimento operário no Brasil, segmentos da classe operária, via o Getúlio Vargas como um líder que tinha preocupação em atender algumas reivindicações da classe trabalhadora. Não é à toa, ele vai ser conhecido como o pai do trabalhador. É no seu governo que algumas medidas serão adotadas que favoreciam o trabalhador, salário mínimo, proteção de segurança de trabalho e outras medidas. Porém, estas medidas que eram favoráveis ao trabalhador tinham uma contrapartida, que era a adesão do trabalhador ao Estado, à ditadura Vargas, que em algumas leituras nós podemos perceber que ela traz para o Brasil toda uma formulação da relação do Estado com a classe trabalhadora do modo fascista. A Carta de Lavoro, elaborada pelos fascistas italianos, é incorporada a algumas atividades do Estado brasileiro varguista. Se você analisar pelo contexto que vivia a classe trabalhadora, trouxeram algumas conquistas. Porém, ela atrofia a liberdade política da classe trabalhadora. Porque na visão do Estado varguista, a organização trabalhista devia ser um apêndice do Estado. Então, eu concedia alguns favores à classe trabalhadora e, em contrapartida, eu queria a adesão
dessa classe trabalhadora ao projeto político do Estado brasileiro. Então, castrava um pouco a liberdade do movimento trabalhista, na medida que tem que ser um apêndice. A intervenção vai ser de manhã, vai coincidir com a criação de vários sindicatos em Sergipe, mostrando, e a criação desses sindicatos terá um apoio do interventor, mostrando que era uma política do Estado brasileiro, que vai ser colocada em Sergipe, também apoiar a organização trabalhadora. Claro que essa organização deve estar atrelada aos objetivos do Estado. É na década de 30 que serão criados diversos sindicatos, mais de 30, mais ou menos, sindicatos serão criados em Sergipe. Eu acho que pressionar o Getúlio Vargas. Leitura de alguns historiadores em relação a Getúlio Vargas acusam ele de ser simpático ao nazifascismo, principalmente ao fascismo de Mussolini. E dizem que se não fosse o crescimento da mobilização internacional e nacional contra o fascismo, ele teria adotado. E esse crescimento de mobilização vai ser ampliada com os torpedeamentos dos navios brasileiros. Começam a criar uma indignação na sociedade brasileira, porque os mortos não são mais na Europa, estão aqui no continente americano e nas costas do Brasil, e em Sergipe. Nós temos casos aqui de perseguições de italianos, porque a revolta da população era grande. Acusa a família de italianos de ser um partidário do nazismo, fascismo, E é tido como traidores. Então, os torpedeamentos dos navios por submarino do eixo, eu acho que contribuíram para que Getúlio Vargas tomasse uma posição favorável à ida do exército brasileiro para lutar na Europa contra os nazistas. Mais conhecido e mais aceito popularmente, que é o dia D, a invasão da Normandia pelos aliados, o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Porém, estudos atuais têm demonstrado que o ponto de virada foi a derrota dos nazistas em Stalingrado e o avanço das tropas soviéticas em direção ao centro do domínio de Hitler. Porque o Exército Vermelho vem de Roldão derrotando as tropas de elite que estavam no leste, e empurrando todas elas para o território do Estado alemão. E isso vai acontecer. E vem numa violência muito grande, porque os alemães, ao invadirem os territórios do leste da Rússia, fizeram massacres. E também o espírito soviético que vinha para ocupar as terras do nazista, derrotar os nazistas, vinha também com um espírito de revanche. Claro que há uma importância da invasão da Normandia, mas não como a derrota em Stalingrado sofrida pelos nazistas. Que, para mim, este é o ponto que muda a lógica da guerra e muda para favorecendo, melhor dizendo, as forças contra o nazismo. A economia em Sergipe naquele momento, como é que... A economia sergipana era uma economia ainda de base agrícola, baseada fortemente no açúcar, e sofre, que é um produto de exportação, vai sofrer com a Segunda Guerra Mundial, com o período de guerra, porque os mercados que ela é dirigida está impedidos,
Claro que a economia do açúcar do Sergipe não ia intensamente para o exterior, mas isso, na competição do açúcar brasileiro, ficava em segundo lugar, porque aquela qualidade, falta de estrutura para exportação, falta de um porto, tudo isso prejudicar a economia sergipana. É fruto do acaso. Bases alemães distantes, né? Então o torpedeamento das costas do litoral sergipano, ao meu ver, foi por acaso, não tem nada específico, porque se fosse com objetivo mais danoso, não seria nas costas do Sergipe, seria em outros pontos, São Paulo, Rio, mas ficava mais distante, né? Mais distante. E repare no mapa, as costas do Nordeste, ela faz uma aproximação com a África e a Europa. E o sul do país está mais distante. Então, a escala da navegação de guerra alemã não podia se afastar muito de suas bases. Por isso, acho que Sergipe.